Meu marido disse que o aniversário do pai dele havia sido cancelado, mas minha avó não acreditou e me levou até o restaurante. Lá, vi meu marido com outra mulher e os convidados os cumprimentavam como se fossem um casal. Não consegui conter as lágrimas, mas minha avó disse baixinho: "Minha netinha, não chore, vou fazer algo que ele vai lembrar para sempre desta noite." Antes de começarmos, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. É sempre um prazer saber até onde nossas histórias estão chegando. Desejamos que você aproveite esta história fascinante. Helena não percebeu as mudanças de imediato. Elas foram se acumulando devagar, imperceptivelmente, como a poeira se acumula na prateleira mais alta do armário, aquela que nunca se alcança. Primeiro, Roberto passou a chegar tarde do trabalho. Não meia hora como antes, mas 2 ou 3 horas, e voltava com um semblante de quem já se preparava antecipadamente para as perguntas. Depois, começou a sair do cômodo quando o telefone tocava. Antes ele podia falar na frente dela com qualquer pessoa, até com a mãe, até com o chefe. Agora pressionava o aparelho contra o ouvido, murmurava: "Sim, ligo de volta", e saía para a varanda, fechando a porta atrás de si. Depois apareceram as camisas novas. 2, uma azul e uma branca com listras finas, que Helena com certeza não havia comprado. Ela as encontrou no armário, por acaso, enquanto separava roupas para a lavagem da estação, cuidadosamente dobradas com etiquetas de uma loja cara. E um perfume forte, amadeirado, nada parecido com aquele a que ela havia se acostumado em 11 anos. Olhando para trás, ela perceberia que os sinais existiam há pelo menos 2 anos. As ausências nos fins de semana, o celular sempre virado para baixo na mesa, a distância que foi crescendo antes mesmo da crise na empresa. Mas Helena ia explicando tudo. O cansaço, a pressão do trabalho, a idade, 42 anos. Talvez os homens passassem por isso, quando queriam algo novo, nem que fosse uma camisa. Era mais fácil para ela encontrar qualquer explicação do que pronunciar em voz alta o que já sentia lá no fundo, nas costelas, naquele lugar onde a angústia se instala quando a razão ainda não está pronta para aceitá-la. Eles se conheceram ainda na faculdade. Helena estudava ciências contábeis, não por vocação, mas por conselho da avó, que achava que contador nunca ficaria sem trabalho. Roberto terminava engenharia civil. Era de família abastada. O pai, Pedro Andrade, tinha uma pequena construtora, não enorme, mas sólida, do tipo que pega contratos municipais, constrói escolas, reforma estradas. A mãe, Glória Andrade, trabalhava como contadora-chefe na prefeitura e usava óculos presos a uma corrente, como usam as mulheres acostumadas a que suas palavras tenham peso. Helena havia crescido com a avó. Os pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha 7 anos. Ela se lembrava de pouco. As mãos da mãe cheirando a creme, a gargalhada do pai, grave, sonora, e a sensação de que o mundo era seguro. E então, o mundo se quebrou. A avó Zilda Matos levou a neta para morar em seu pequeno apartamento no 3º andar de um prédio antigo, com o pé direito alto e assoalho rangente. Desde então, a avó se tornou tudo para Helena. Mãe, pai e a amiga mais fiel, a pessoa que jamais trairia, porque essa palavra simplesmente não existia em seu dicionário. Zilda Matos, desde o início, encarou Roberto com reservas. Não porque ele fosse ruim, não, ele sabia ser encantador. Vinha com flores, cumprimentava primeiro, ajudava a tirar o lixo quando estava de visita, falava bonito, prometia com segurança, olhava direto nos olhos do jeito que olham as pessoas acostumadas a ser acreditadas. Mas Zilda Matos, em seus 73 anos, havia aprendido a distinguir palavras de atitudes. Tinha vivido uma longa vida ao lado de um marido militar, falecido 10 anos antes. E sabia, o homem de verdade não é aquele que faz discursos bonitos à mesa, mas aquele que se levanta em silêncio no meio da noite quando a criança chora. Certa vez, após mais uma visita de Roberto, quando ele já havia ido embora e Helena lavava a louça na cozinha, a avó sentou-se à mesa, apoiou a bochecha na palma da mão e disse baixinho: "Fala bonito. Isso não quer dizer que age bonito."
Helena, não olha para as palavras, olha para as mãos. As mãos não mentem. Helena ficou magoada. Colocou o prato na escorredor com mais força do que o necessário e respondeu sem se virar. Vó, chega. Você só não quer me deixar ir. O Roberto é uma boa pessoa. Você não o conhece nem um pouco. A avó não discutiu. Levantou-se, varreu as migalhas da mesa para a palma da mão, despejou no lixo e foi para o seu quarto. E Helena ficou ali, na pia, sentindo que havia magoado a pessoa mais próxima que tinha. Mas reconhecer que a avó estava certa era mais difícil do que ficar quieta. O tempo mostrou que a velha senhora sentia o que a jovem não queria enxergar. Os primeiros anos de casamento foram realmente bons, ou pelo menos pareciam ser. Roberto trabalhava como mestre de obras na empresa do pai. Ganhava bem, chegava em casa às 6 da tarde, nos fins de semana ia pescar com os amigos. Helena arranjou emprego de contadora em uma clínica particular, pequena, de 12 consultórios, mas com uma equipe agradável e um salário decente. 3 anos depois compraram um apartamento, um pequeno de 2 quartos na periferia, em um prédio novo que ainda cheirava a reboco, com escadas de mão dos vizinhos nos patamares. Helena o decorou com o amor que se deposita no primeiro lar próprio, aquele que pessoas como ela nunca tiveram antes. Ela mesma escolhia os papéis de parede, não em hipermercado de construção, mas num mercadinho do outro lado da ponte, onde uma senhora de idade vendia rolos avulsos a preços camaradas. Costurava cortinas na velha máquina da avó, que trouxe na mudança. Garimpava peças vintage em feiras, um castiçal de latão, uma caixa de pão de madeira entalhada, um relógio de parede com um pêndulo que não funcionava, mas parecia guardar um século inteiro dentro de si. Cada detalhe da casa havia sido escolhido e colocado por suas mãos. Para Roberto era indiferente. Chegava, pendurava o casaco no gancho, jantava em silêncio olhando para a televisão e depois migrava para o sofá, trocava os canais e adormecia com o controle remoto na mão. Helena não se magoava. Achava que homem cansa no trabalho, que construção é pó, concreto e nervos, e que o lar era seu território, sua responsabilidade, seu mundo que ela criava para 2, mesmo que o segundo nem percebesse. Os problemas começaram 4 anos antes. A empresa de Pedro Andrade passou por uma crise séria. Um grande cliente faliu sem pagar por 3 obras. O dinheiro investido em materiais e salários evaporou como água na areia. Foi preciso demitir funcionários. Pedro Andrade ligava pessoalmente para os mestres de obras. Pedia desculpas, prometia devolver quando as coisas melhorassem. Venderam 2 escavadeiras e uma betoneira. Contraíram um empréstimo bancário com juros que faziam o olho de Glória Andrade, acostumada a contar cada centavo, tremer. Foi então que Roberto pela primeira vez desabou com Helena. Ela chegou do trabalho, deixou a bolsa no corredor, espiou a cozinha. Ele estava sentado à mesa com uma garrafa de cerveja e o celular, na tela do qual brilhavam umas planilhas. Helena perguntou com cuidado. Você vai jantar? Fiz almôndegas. Ele ergueu os olhos. Que almôndegas, Helena? Nossa empresa está ruindo e você me fala em almôndegas. Eu só perguntei. Você entende o que são problemas de verdade? Por fim, ele a olhou, e em seu olhar havia algo novo. Não raiva, mas desprezo frio e cortante como pedaço de gelo. Você fica na sua clínica contando o comprimidinho dos outros, enquanto a vida das pessoas está desmoronando. Helena ficou em silêncio, não porque concordasse, mas porque via. O marido estava destroçado. Seus olhos estavam vermelhos de noites mal dormidas. Os dedos tremiam levemente e ele cheirava não só a cerveja, mas a algo azedo, visceral, o cheiro de uma pessoa corroída pelo medo. Ela silenciosamente colocou o prato de almôndegas na frente dele, serviu o chá e saiu da cozinha. Naquela noite não dormiu. Ficou deitada do seu lado da cama ouvindo Roberto se revirar, pensando em como ajudar, em como fazer algo, como apoiá-lo. Não com palavras. Ele não ouvia palavras, com atos. Na semana seguinte ela arranjou um bico.
Por meio de uma colega contadora da clínica, encontrou 2 pequenas empresas que precisavam de contabilidade, relatórios trimestrais, fiscais, de folha de pagamento. Trabalhava à noite após o turno principal. Chegava em casa, preparava o jantar e depois ficava no computador até meia-noite, conferindo notas fiscais alheias. Entregava todo o salário, tanto o principal quanto o extra, para as despesas comuns. Suas próprias necessidades ela adiou. O casaco de inverno, que já precisava ser trocado, ficou mais 2 estações no armário. O cabeleireiro foi substituído por um corte caseiro na frente do espelho, o creme de rosto, o mais baratinho, em pote de plástico. A empresa sobreviveu. Pedro Andrade encontrou novos parceiros, uns funcionários do governo estadual que ajudaram a conseguir um contrato municipal para a reforma de escolas. O dinheiro voltou a entrar. As dívidas foram sendo quitadas, os funcionários foram recontratados. No final do 2º ano após a crise, a empresa funcionava até melhor do que antes. Mas Roberto, em vez de voltar ao ritmo de antes, parecia ter se afastado ainda mais. Como se a crise não o tivesse quebrado, mas revelado algo que antes estava adormecido nele. Apareceram jantares de negócios para os quais a esposa não era convidada, reuniões com parceiros que se estendiam até a meia-noite, viagens ao interior por assuntos de trabalho nos fins de semana. Helena acreditava. Ela sempre acreditava, porque não sabia fazer diferente, porque lhe parecia que, se parasse de acreditar no marido, para que então tudo aquilo, o apartamento, o jantar juntos, o armário compartilhado, esses 11 anos. A avó Zilda Matos não se metia. Havia decidido há muito para si mesma. Um adulto precisa resolver seus próprios assuntos, mesmo que esse adulto seja sua neta, que você criou e que ama mais do que a própria vida. Mas ela observava. Quando Helena vinha visitá-la aos sábados com sacola de compras e um bolo da confeitaria do bairro, a avó enxergava o que nenhum estranho veria: os olhos apagados, o sorriso que se ligava como um interruptor, clique e pronto. Mas por dentro havia escuridão. O hábito de responder "tá tudo bem", num tom em que de bem não havia nada. Helena havia emagrecido, olheiras fundas, e havia começado a puxar os cabelos com frequência, um gesto nervoso que surgira apenas no último ano. Zilda Matos calava, mas se preparava. A avó, nos últimos 2 anos, também havia mudado, embora Helena ainda não soubesse disso. Zilda Matos trabalhou a vida inteira como cozinheira. Começou ainda jovem, num refeitório de empresa com bandejas de alumínio e suco de caixinha. Depois foi para o restaurante de um hotel, depois para um serviço de catering que atendia eventos municipais. Cozinhava de tal jeito que as pessoas não se lembravam da festa, mas da comida. Depois de se aposentar, não ficou parada. Dava aulas de culinária para as moças da vizinhança, consultava donos de restaurante iniciantes que vinham até ela por indicação, escrevia receitas para o jornal local. A coluna A Cozinha da Vovó saía toda quinta-feira, e o editor jurava que por causa dela a tiragem havia crescido 1/3. Dinheiro, a avó havia economizado a vida toda. Gastava pouco, não por avareza, mas por um hábito que ficou desde os tempos em que cada centavo contava. A pensão do marido militar, falecido, ia para a poupança. A sua própria aposentadoria, parte para a vida, parte também para lá. Em 30 anos havia acumulado uma soma que Helena nem suspeitava. 1 ano e meio antes, a avó tinha feito algo que não contou a ninguém. Uma velha conhecida sua, Dona Teresa, haviam trabalhado juntas no restaurante do hotel. Por causa de uma doença grave, não conseguia mais tocar seu estabelecimento. O restaurante Recanto do Bosque, na saída da cidade, um casarão de madeira em 2 andares, com varanda e vista para um pequeno bosque que lhe deu o nome, estava morrendo junto com a dona. A cozinha funcionava na metade da capacidade. O cozinheiro havia pedido demissão. O salão ficava vazio. Zilda Matos comprou o restaurante por um preço justo. Dona Teresa, assinando os documentos no cartório, chorava. Não de tristeza, mas de alívio, por saber que o negócio ia para as mãos certas.
A avó arregaçou as mangas, colocou a cozinha em ordem, verificou pessoalmente cada bico de fogão, cada panela. Contratou um chefe jovem, que ela mesma treinou. Ficou 1 mês do lado dele no fogão, mostrando, corrigindo, mandando refazer, até atingir o sabor que considerava o certo. Renovou o ambiente, não com luxo, mas com gosto. Toalhas de linho, móveis de madeira, flores vivas em jarras de barro. Em 1 ano, o Recanto do Bosque se transformou em um dos melhores lugares da região. O restaurante trabalhava com banquetes, casamentos, aniversários, aqueles eventos em que as pessoas querem que tudo seja bonito e gostoso e estão dispostas a pagar por isso. A documentação estava registrada em nome do gerente, um rapaz jovem e competente chamado Daniel, que cuidava do dia a dia, mas a dona era Zilda Matos, e disso sabiam apenas um círculo restrito: Daniel, o chefe, o contador e o tabelião. Por isso, quando na sexta-feira à noite Helena ligou para a avó e disse assim de passagem, com cansaço, sem emoção especial, que o aniversário de Pedro Andrade havia sido cancelado porque o sogro havia passado mal do coração, Zilda Matos compreendeu imediatamente: mentira. Ela sabia com certeza que naquela noite, no Recanto do Bosque, estava reservado um salão para 50 pessoas, para o aniversário de 65 anos. O pedido havia sido feito 3 semanas antes em nome de Glória Andrade. Cardápio aprovado. Entradas frias, prato quente de filé, torta especial com creme de mascarpone. Flores encomendadas. Banda confirmada. A avó não disse nada ao telefone. A voz ficou uniforme, calma. Ela apenas perguntou: "E o Roberto foi ele mesmo que te contou?" "Sim", respondeu Helena. Dava para ouvir a televisão ao fundo. Disse que o pai estava pior e que resolveram adiar, que foi ajudar os pais. "Ajudar?", repetiu a avó, não com entonação de pergunta. Apenas repetiu, como se repete uma palavra para fixar seu som falso. "Vó, não fique preocupada. O Pedro Andrade é forte, vai melhorar." Zilda Matos ficou em silêncio. No vidro da janela de sua cozinha batia o galho da velha mangueira. Já era hora de podar, mas a avó tinha pena da árvore. Então ela disse baixinho, naquele tom que usava quando a decisão já estava tomada: "Minha netinha, amanhã de manhã passo na sua casa. Quero te ver. Helena estranhou. A avó costumava esperar as visitas de sábado. Não gostava de se impor, dizia: "Os jovens têm a sua vida, os velhos têm a sua." Mas concordou sem desconfiar de nada. "Pode vir, claro. Vou ficar em casa de qualquer jeito. Vou fazer um bolo." "Não precisa de bolo, eu mesma trago", disse a avó e desligou. Naquela noite, Zilda Matos quase não dormiu. Ficou deitada no quarto, no velho sofá de molas que rangiam. Há muito podia comprar um novo, mas esse sofá guardava a memória do marido, e ela se recusava a trocá-lo. Na mesinha de cabeceira, o relógio tiqueteava. Do outro lado da parede ressoava o ronco do gato dos vizinhos, que se ouvia pela parede fina da casa antiga. A avó ficou de olhos abertos pensando, não no que fazer, pois já sabia, mas em como fazer da maneira certa, para que a neta não se quebrasse, para que a verdade não matasse, mas libertasse. À noite ela discou o número de Daniel. Ele atendeu imediatamente. O gerente estava acostumado a que a dona pudesse ligar a qualquer hora. "Daniel, tenho uma pergunta. O banquete de amanhã? A lista de convidados está com você?" "Sim, dona Zilda. Glória Andrade mandou na semana passada." "Quem está na mesa principal, com detalhes?" Daniel folheou papéis. Enumerou: o aniversariante Pedro Andrade, a esposa Glória Andrade, o irmão do aniversariante com a esposa e o filho com a esposa. "A esposa do filho, como está registrado?" "Marina, é assim que está na lista." A avó assentiu em silêncio, embora Daniel não pudesse ver. Agradeceu, se despediu e pousou o aparelho na mesinha. Ficou sentada por um bom tempo encarando a escuridão. O nome Marina ela ouvia pela primeira vez naquele contexto, e esse nome estava no lugar onde deveria estar o nome de sua neta. Zilda Matos se levantou, foi para a cozinha, acendeu a luz,
Colocou a chaleira no fogo, tirou do armário a xícara, aquela mesma com a borda lascada que o marido trouxera de uma viagem de trabalho 30 anos atrás. Sentou-se à mesa, envolveu a xícara com as palmas, embora a água ainda não tivesse fervido, e disse para o silêncio da cozinha vazia, baixinho mas com firmeza: "Então, amanhã a gente vai." Na manhã de sábado, a avó chegou na casa de Helena de manhã cedo. Chamou táxi. Já fazia tempo que não pegava o volante, embora a carteira estivesse na gaveta com validade por mais 3 anos. Nas mãos, carregava uma sacola com bolo de requeijão. Fazia por hábito toda sexta-feira. E um pote de geleia de jabuticaba, escura e densa, de frutas do seu próprio quintal, envasada na estação anterior. Helena abriu a porta de roupão com o cabelo ainda úmido do banho, preso num coque descuidado. Sem nenhuma maquiagem no rosto, olheiras de noite mal dormida. "Vó, por que tão cedo? Achei que viesse ao meio-dia." "Por que esperar?" respondeu Zilda Matos, entrando no corredor. Com um olhar rápido, ela varreu o ambiente. No cabide pendia apenas o casaco bege de Helena, com um botão solto na manga. Sapatos masculinos não havia na porta. Na mesinha ficava uma xícara solitária com o resto do chá de ontem. A avó se descalçou, foi para a cozinha e, com gesto habitual, colocou a chaleira no fogão. A chaleira elétrica estava ao lado, mas a avó não acreditava em eletricidade no chá. Dizia que a água precisava ferver no fogo, do contrário, o sabor não era o mesmo. Tirou o bolo da sacola, cortou, distribuiu num prato, pôs a geleia, tirou do armário 2 xícaras. Conhecia essa cozinha de cor, como a sua própria. Helena se sentou do outro lado, dobrando a perna sob si como desde criança. O roupão escorregou do ombro. Ela o ajeitou distraidamente, mordeu um pedaço de bolo, tomou um gole de chá. A avó a observava sem encará-la, do jeito que observam as pessoas experientes, aparentemente olhando para o lado, mas enxergando tudo. "Helena", ela começou calmamente, mexendo o açúcar na xícara com a colherinha. "Conta de novo o que o Roberto disse sobre o aniversário." Helena deu de ombros. "Vó, eu já te falei ontem. O Pedro Andrade ficou mal. A pressão subiu e eles resolveram adiar. Talvez daqui a 1 mês, quando melhorar." "E você ligou para ele hoje?" "Pro Roberto? Não, ainda não. Ele pediu para eu não incomodar. Disse que o pai estava com pressão, que a mãe estava nervosa, que não tinha cabeça para a conversa." "Aí eu não liguei. Para que chatear?" A avó pausadamente levantou a colherinha, pousou-a no pires, olhou para a neta diretamente, sem rodeios, com aquele olhar que usava somente quando precisava dizer o que era mais importante. Com esse olhar, ela havia dito, para uma Helena de 7 anos, que mamãe e papai não voltariam mais. Com esse olhar, ela havia explicado para uma Helena de 16 que o rapaz que prometera se casar já era casado. Zilda Matos sabia dizer a verdade, não com crueldade, mas de um jeito em que cada palavra assentava como pedra numa parede, e a parede depois sustentava. "Minha netinha", ela disse com voz uniforme, sem pressão. "O aniversário ninguém cancelou. Esta noite, no restaurante Recanto do Bosque, está posta uma mesa para 50 pessoas. A banda foi contratada, as flores estão nos vasos, o bolo está na geladeira desde amanhã. Eu sei disso com certeza, porque esse restaurante é meu." Helena parou. A xícara ficou parada no meio do caminho até a boca. Ela olhava para a avó como se ela tivesse falado numa língua estrangeira, numa língua de uma outra vida, onde tudo funcionava de forma diferente, onde avós eram donas de restaurantes e maridos mentiam sobre aniversários cancelados. "Como assim?" perguntou ela devagar. "Que restaurante? Vó, do que você está falando?" Zilda Matos contou brevemente. Sem detalhes, sem a história da compra, sem o nome de Dona Teresa. Apenas o essencial, que 1 ano e meio antes ela havia investido suas economias num restaurante, que o negócio ia bem, que não havia falado sobre isso antes porque achava que cada coisa tem a sua hora. "Mas agora isso não é o mais importante", continuou a avó, e sua voz ficou um pouco mais grave, e por isso mesmo mais pesada. "O mais importante é o seguinte. Ontem à noite liguei para o meu gerente e pedi que verificasse a lista de convidados.
Sabe quem está registrado ao lado do Roberto na mesa principal? Helena a olhava em silêncio. O bolo estava ali, o chá esfriava. Está um nome, Marina, não Helena, Marina. O silêncio na cozinha ficou espesso como massa de pão. Dava para ouvir o ônibus que passou lá fora, a porta que bateu no apartamento de cima, a torneira que pingou. Uma vez, duas, três. Helena pousou a xícara no pires. As mãos tremiam levemente, quase imperceptivelmente, mas a avó viu. A xícara tilintou contra o pires de porcelana, e aquele som no silêncio soou como vidro rachado. Helena afastou a xícara, olhou pela janela, longa e imóvel, sem piscar, como alguém tentando manter o equilíbrio na beira do abismo. Lá fora havia um pátio comum de sábado. Parquinho, carros estacionados, uma mulher com carrinho de bebê. O mundo não havia mudado. O mundo era exatamente o mesmo de 5 minutos atrás, mas Helena já estava num mundo diferente, naquele em que tudo em que havia acreditado por 11 anos se revelara uma cenografia arrancada de uma só vez. Ela não chorou, não gritou. Ficou apenas sentada em silêncio, e a avó não a apressava. Esperava que a neta digerisse, que as palavras chegassem dos ouvidos até o coração. Então, Helena perguntou baixinho, com uma voz que soava como se ela tivesse esquecido de falar e estivesse reaprendendo. E agora o que eu faço? A avó estendeu a mão pela mesa e cobriu a palma da neta com a sua. Seca, quente, com dedos nodosos, onde para sempre ficaram as marcas das queimaduras da cozinha. Primeiro a gente vai lá e vai ver com os próprios olhos. Depois decidimos. Mas uma coisa eu te digo agora. Você não vai ficar em casa esperando ele voltar com mais uma mentira. Não vai. Helena olhou para a mão da avó pousada sobre a sua. Aquela mão a havia alimentado com colher. Aquela mão havia trançado seu cabelo antes da escola. Aquela mão havia acariciado sua cabeça nas noites em que o mesmo sonho voltava. Mamãe ao volante e uma luz branca. Aquela mão nunca a havia traído. Tá bem, disse Helena, vamos. Começaram a se arrumar. A avó descobriu-se, havia trazido consigo não apenas o bolo. Na sacola grande que Helena havia tomado por sacola de compras, havia um vestido, azul escuro, sóbrio, levemente abaixo dos joelhos, de um tecido bom que não amassava e caía bem no corpo. A avó o tirou, sacudiu, pendurou na porta do armário. Você vai usar isso, disse ela. Vai estar com dignidade. Vó. Helena tocou o tecido, passou os dedos pela barra. De onde você tirou esse vestido? Comprei há 1 mês. Por precaução. Pareceu-me que o momento poderia chegar. Helena quis perguntar o que significava por precaução, mas não perguntou. Estava começando a entender que a avó sabia ou sentia muito mais do que dizia, e que aquela visita não era espontânea, mas preparada, como tudo que Zilda Matos fazia. Helena tomou banho de novo, rápida, parada sob a água quente, com as palmas encostadas no azulejo. A água corria pelo rosto, e ela não sabia se estava chorando ou não. Depois se secou o cabelo, prendeu-o num coque baixo na nuca, colocou o vestido. Ele assentou perfeitamente, como se a avó tivesse tirado as medidas enquanto ela dormia. Olhou no espelho. Do espelho para ela olhava uma mulher que ela não reconheceu de imediato. Pálida, com olheiras escuras, mas ereta, concentrada, como antes de um exame do qual a vida depende. Zilda Matos também se vestiu com rigor. Um terno cinza, paletó e saia, que usava raramente, apenas em eventos importantes. Brincos de pérola, presente do marido falecido que ele havia dado de presente no aniversário de casamento. O cabelo preso num coque arrumado. Nos pés, escarpão preto de salto baixo, engraxado até brilhar. Vistas de fora, pareciam 2 mulheres que sabiam exatamente para onde iam e por quê. Sem agitação, sem pânico. Apenas uma determinação tranquila que deixa desconfortáveis aqueles que estão do outro lado. Chegaram ao restaurante. O táxi parou no canto mais distante do estacionamento.
e o motorista, um homem silencioso de bigode, espreitou pelo espelho as duas mulheres elegantes, mas não perguntou nada. O estacionamento estava lotado. Sedãs escuros e SUVs prateados estavam enfileirados em fileiras duplas. Na entrada, um manobrista de colete corria agitado, conduzindo os retardatários. Pelas janelas abertas do segundo andar, chegava música ao vivo, violão e acordeão, suave, melódico. Era aquela pequena banda que Zilda Matos havia aprovado 3 semanas antes, ouvindo as gravações no celular de Daniel. Helena saiu do carro e parou. As pernas de repente ficaram pesadas, como se tivessem derramado chumbo nos sapatos. Ela ficava parada no asfalto, olhando para as janelas iluminadas do restaurante, ouvindo a música e as risadas e o tilintar das taças. Tudo aquilo chegava abafado como debaixo d'água, e ela compreendia que lá em cima, por trás daquelas janelas, o seu marido estava sentado ao lado de outra mulher, e essa mulher ocupava o lugar dela, e todos ao redor consideravam aquilo normal. "Vamos", disse a avó em voz baixa, tomando-a pelo braço. Na entrada as recebeu o recepcionista, um rapaz de camisa preta com um crachá no bolso. Ele reconheceu Zilda Matos e ficou sem graça. O rosto se alongou, os olhos foram a um lado e a outro. Evidentemente, não esperava ver a dona do restaurante naquela noite. "Dona Zilda, não esperávamos a senhora hoje. Temos um banquete. O salão está fechado para evento privado." "Eu sei", respondeu a avó com calma, da forma que responde quem está acostumado a ser obedecido. "A gente vai entrar no salão." "Não precisa avisar ninguém." O recepcionista abriu a boca, fechou, olhou para Helena, depois para a avó e em silêncio se afastou. Subiram a escada. Os degraus de madeira estavam cobertos por um tapete vermelho. Nas paredes, fotografias em preto e branco do bosque nas diferentes estações, que Zilda Matos havia escolhido pessoalmente junto com um fotógrafo local. Helena subia atrás da avó segurando o corrimão. O coração batia em algum lugar na garganta, atrapalhando a respiração, atrapalhando o pensamento. As pernas estavam bambas, as mãos geladas. Nas têmporas martelava tanto que ela não ouvia seus próprios passos. Ela queria se virar e ir embora, sentar no táxi, ir para casa, fechar a porta com todas as trancas e deitar na cama e não se levantar, e fazer de conta que aquela noite não havia acontecido, que a avó havia se enganado, que Marina era uma parente distante, a prima de alguém, uma colega de trabalho, qualquer coisa menos o que já era impossível não entender. Mas a avó ia à frente, firme, tranquila, sem olhar para trás, e Helena a acompanhava, porque sabia, se parasse agora, iria se quebrar. E quebrar não era permitido, não naquela noite. As portas do salão estavam entreabertas. A música ficou mais alta. O cheiro de comida e flores bateu no rosto, quente, festivo, aquele cheiro que há nas boas comemorações, onde as pessoas estão relaxadas e satisfeitas. O salão do Recanto do Bosque estava lindamente decorado. Toalhas brancas, flores vivas, em cada mesa crisântemos brancos e rosas rosado claro, velas em castiçais prateados refletindo a luz nas taças polidas. Na parede do fundo um banner: "Feliz aniversário Pedro Andrade, 65 anos. Letras douradas sobre fundo azul escuro." À mesa principal no centro do salão estava sentado Pedro Andrade, animado, sorrindo num belo terno escuro com lenço branco no bolso do paletó. O rosto corado, os olhos alegres, nenhum sinal de mal-estar. Parecia mais saudável do que nunca, bronzeado, bem disposto, com uma barba grisalha aparada com cuidado. À sua direita estava Glória Andrade, num vestido bordô, cabelo feito em salão, com uma fina corrente dourada no pescoço. Ria de algo que dizia o homem sentado à sua frente, o irmão de Pedro Andrade, pelo traço familiar. E à esquerda do aniversariante estava Roberto, num terno preto novo, elegante, que Helena nunca havia visto nele. Camisa branca, gravata cinza escuro. Parecia confiante, descontraído, satisfeito, de um jeito que fazia muito tempo não aparecia em casa.
E ao lado dele estava uma mulher com uns 30 anos, talvez um pouco mais, cabelos claros, ondulados suavemente, vestido bege com ombros à mostra, no pescoço um colar fino com pedra. Um sorriso seguro, não provocativo, mas tranquilo, o sorriso de uma mulher que se sente no lugar certo. Ela se inclinou para Roberto, sussurrou algo no ouvido e ele riu. Descontraído, aberto, do jeito que ria antigamente, nos primeiros anos do casamento, quando a vida ainda parecia simples. Um dos convidados à mesa ao lado ergueu a taça. Um senhor de paletó cinza, o rosto vermelho de vinho. Levantou-se, cambaleou e disse em voz alta, de modo que o salão inteiro ouviu: "Vamos brindar mais uma vez ao Roberto e à Marina. Um casal bonito, um casal digno. Pedro Andrade, o senhor deve se orgulhar." Algumas pessoas em outras mesas levantaram as taças com sorrisos. Alguém aplaudiu. Roberto fez um aceno com a cabeça, pôs o braço em volta do ombro de Marina. Glória Andrade sorriu com aprovação. Helena estava na porta. Via tudo. Cada detalhe, a mão do marido no ombro da mulher desconhecida, o sorriso da sogra, as taças erguidas pelo casal bonito, o banner na parede, as velas, as flores, a música, toda aquela festa da qual a haviam cortado. Como se corta uma pessoa desnecessária de uma fotografia. E ela não conseguia acreditar. Não porque jamais houvesse cogitado a traição. Esse pensamento morava nela há muito tempo. Apenas o mantinha no canto mais escuro da consciência, como se guarda uma coisa que se teme pegar. Mas porque a dimensão do engano era tal para a qual ela não estava preparada. O marido não havia simplesmente arrumado outra mulher. Ele a havia levado a uma festa em família, sentado ao seu lado na mesa principal, apresentado aos parentes como se fosse sua esposa, e a esposa de verdade, a sua esposa legítima, com quem havia vivido 11 anos, que havia trabalhado em 2 empregos para ajudar a família dele, havia mandado embora de casa, mentindo na cara dura. Roberto havia contado a todos que eles estavam separados há meses, que o casamento tinha acabado por vontade de Helena, e a família havia acreditado. Ninguém questionou, ninguém ligou para confirmar. E toda a família, o pai, a mãe, os parentes, ficava sentada sorrindo e erguendo as taças. As lágrimas rolaram pelo rosto antes que ela pudesse detê-las, quentes, salgadas, raivosas, não de autocomiseração, mas daquela dor especial que vem quando a traição não é uma fissura, mas um abismo. Ela deu um passo para trás em direção à porta, instintivamente, como um animal que quer se esconder. Mas a avó estava ao lado e, com suavidade, porém com firmeza, tomou-a pelo cotovelo. Os dedos da avó eram fortes, mãos de cozinheira, acostumadas a panelas pesadas e frigideiras em brasa. "Não", disse Zilda Matos baixinho, para que só a neta ouvisse. Sua voz soava uniforme, sem tremor, sem raiva, como a voz de alguém que sabe exatamente o que precisa fazer. "Minha netinha, não chore. Agora eu vou fazer uma coisa que ele vai lembrar para sempre desta noite. Você não vai sair daqui como um cachorro espancado. Você vai sair de cabeça erguida, eu te prometo." Helena olhou para a avó. Nos olhos da velha senhora não havia medo nem hesitação. Apenas aquela força tranquila que sempre esteve nela, desde que pegou a neta de 7 anos no hospital e disse: "A gente vai se virar. Juntas a gente se vira." Helena enxugou as lágrimas com o dorso da mão, endireitou as costas e assentiu. Zilda Matos não se apressou. Deu à neta alguns segundos para se recompor, respirar, endireitar-se. Depois, segurando firme a mão dela, a conduziu pelo salão. Elas caminhavam entre as mesas e os convidados foram virando a cabeça um a um. Primeiro os mais próximos, os que estavam perto da entrada, depois os do fundo. Alguns reconheciam Helena. Afinal, 11 anos ela havia sido parte daquela família. Vinha às festas, sentava naquelas mesmas mesas, cortava o bolo, servia o chá. Nos rostos aparecia uma expressão de perplexidade. Primeiro leve, depois cada vez mais nítida. Uma mulher de vestido verde deu uma cotovelada no marido e começou a cochichar.
Um senhor de bigode se levantou levemente, franzindo os olhos. Um cochicho correu pelo salão como uma onda na água, de mesa em mesa, de casal em casal. Suave, mas distinto. A avó ia à frente, costas eretas, passada firme, olhar direto. Não olhava para os lados, não prestava atenção nos cochichos. Caminhava em direção à mesa principal como alguém que conhece cada centímetro daquele salão, porque ela própria havia escolhido onde cada cadeira ficaria. Helena ia atrás, segurando a mão da avó, e sentia como a cada passo o coração batia mais alto e as pernas ficavam mais pesadas. Via de soslaio os rostos dos convidados, uns conhecidos, outros não, e em cada um lia a mesma coisa: desconcerto. Como se no meio de uma peça tivesse entrado em cena um personagem que não estava no programa. Pararam diante da mesa principal, bem em frente a Roberto. Ele levantou os olhos e seu rosto ficou branco. Não empalideceu. Não mudou gradualmente. Simplesmente ficou branco. De uma vez, como se tivessem sugado todo o sangue debaixo da pele. A mão que um segundo antes pousava no ombro de Marina escorregou e ficou pendurada ao lado do corpo. A taça de vinho na mesa à sua frente estava meio vazia, e o líquido vermelho lá dentro tremia levemente, ora pela música, ora porque alguém havia esbarrado na perna da mesa. Marina, ao lado dele, parou de sorrir. Olhou para as duas mulheres paradas diante da mesa, a idosa no terno cinza rigoroso com brincos de pérola, e a jovem no vestido azul escuro, com olhos que haviam chorado, mas estavam secos, e compreendeu algo. Não tudo, mas o suficiente. Sua mão se estendeu para a taça, depois recuou. Pedro Andrade olhava para a nora sem entender. Glória Andrade ficou imóvel com o guardanapo na mão. Zilda Matos esperou mais um instante, exatamente o tempo necessário para que o salão ficasse suficientemente quieto. A banda havia acabado de tocar, e na pausa entre as músicas pairou um silêncio, no qual a voz da avó entrou como faca na manteiga. Ela falou, não com gritos. Gritos se pode repelir, atribuir a histeria, não com cochicho. Cochicho ninguém ouve, mas com aquela voz calma e uniforme que arrepia exatamente por não ter nenhum traço de drama. A voz de uma professora chamando ao quadro o aluno que colou na prova. A voz de um juiz lendo a sentença. Boa noite. Peço desculpas por interromper a festa. Não planejava estragar esta noite, e espero que Pedro Andrade me perdoe pela intromissão quando souber o motivo, mas quero que todos os presentes conheçam a verdade. Ela fez uma breve pausa. No salão ninguém se movia. Aqui na sua frente está Helena, esposa legítima de Roberto Andrade. Eles são casados há 11 anos. O casamento não foi dissolvido. Nenhum pedido, nenhum divórcio, nada. E aquela jovem mulher que vocês apresentaram hoje como sua esposa. Ela apontou para Marina com um gesto curto e preciso. Não é a esposa dele. O marido de Helena disse a ela que este aniversário havia sido cancelado. Disse que o pai dele estava mal do coração. Ela ficou em casa sozinha, preocupada com a saúde do sogro, enquanto o marido estava aqui bebendo espumante com outra mulher à mesa dos pais. O silêncio no salão ficou fisicamente palpável, pesado como ar úmido antes de uma tempestade. Dava para ouvir o estalar das chamas das velas sobre as mesas, o tilintar de uma louça lá na cozinha, alguém no canto mais distante que pousou suavemente a taça. O vidro tocou a toalha com um som abafado e surdo. Marina empalideceu e lentamente, quase imperceptivelmente, se afastou de Roberto. Entre eles, na toalha branca, ficou uma distância de 1 palmo, mas parecia um abismo. Roberto se levantou de um salto. A cadeira rangeu no assoalho. Não é o que vocês pensam, Helena. Vamos sair, conversar direito, não aqui. Sente-se, disse Zilda Matos, e Roberto sentou. Não por medo, mas porque na voz daquela mulher havia uma autoridade que não se podia contestar. A autoridade de quem está certo e sabe disso. Você já falou tudo o que tinha, continuou a avó olhando para ele de cima. Você disse à sua esposa que o aniversário havia sido cancelado, que o seu pai estava mal, e você mesmo trouxe outra mulher aqui e a colocou no lugar de esposa. Diante dos pais,
diante dos parentes, diante das pessoas que te conhecem desde criança. Você não apenas enganou a Helena, você a humilhou, diante de todos. Ela se virou para Pedro Andrade. O aniversariante estava sentado imóvel como pedra. O rosto escureceu. As sobrancelhas se juntaram sobre o nariz. A mandíbula estava tão cerrada que os músculos pontudos saltavam nas bochechas. Ele ficou em silêncio, mas cada palavra da avó visivelmente acertava em cheio o alvo. Pedro Andrade, dirigiu-se a ele Zilda Matos, já mais suave, sem acusação, mas com o respeito que uma pessoa idosa demonstra a outra. Sei que o senhor é um homem honrado e tenho certeza de que não sabia dessa mentira. Mas o senhor precisa saber. O seu filho mentiu para a esposa e desonrou a sua família. No seu aniversário, em sua homenagem. Pedro Andrade não respondeu. Olhava para o filho e em seu olhar havia algo terrível. Não raiva. Raiva grita e agita os braços. Era decepção. Profunda, silenciosa, como uma rachadura na fundação que não se vê por fora, mas que já não permite ficar em pé. E então Zilda Matos se endireitou, embora parecesse impossível ficar mais ereta, e pronunciou o que ninguém esperava. Nem os convidados, nem Roberto, nem a própria Helena. Ah, mais uma coisa. Este restaurante onde vocês estão sentados é meu. Eu sou a dona do Recanto do Bosque, e na minha casa ninguém vai humilhar a minha neta. Por alguns segundos nada aconteceu. As pessoas se entreolhavam, digerindo o que haviam ouvido. Alguns convidados involuntariamente olharam para as paredes, para o teto, para o lustre, como se o restaurante tivesse mudado com aquelas palavras. O recepcionista que ficava à porta recuou um passo e pressionou o tablet contra o peito. Então Pedro Andrade se levantou devagar. Foi um movimento pesado e pausado, não de velhice, mas de peso. O movimento de um homem acostumado a que, quando se levanta, todos se calem. Olhou para o filho com um olhar demorado, daquele que se quer desviar, mas é impossível, e disse baixinho, porém de modo que todos no salão ouviram. Roberto, saia da mesa e leve essa mulher com você. Tenho o que dizer a você, mas não aqui e não agora. Agora saia da minha mesa, saia deste salão, imediatamente. Roberto abriu a boca, para contestar ou explicar ou pedir, mas o pai levantou a mão com a palma para frente e o filho ficou quieto. Aquele gesto, visivelmente, existia entre eles desde há muito, desde a infância, desde quando a palavra do pai era lei. Roberto se levantou. Marina se levantou logo depois, rápida, precipitada, pegando a bolsinha no encosto da cadeira. Saíram de trás da mesa e foram em direção à porta lateral que levava à saída de serviço. Nenhum dos dois olhou para trás. Os passos deles no assoalho de madeira soaram ocos no silêncio que ainda não havia decidido o que ser, alívio ou vergonha. Quando a porta se fechou atrás deles, Pedro Andrade se voltou para Helena, se aproximou, 2 passos, não mais, e parou. De perto era visível que as mãos tremiam levemente e nos olhos havia uma umidade que ele não tencionava mostrar. Helena, disse ele baixinho, me perdoe, eu não sabia. O Roberto nos disse que vocês tinham se separado meses atrás, que o casamento tinha acabado por vontade de ambos. A gente acreditou. Eu jamais teria permitido isso se soubesse a verdade. Jamais. Helena assentiu. Falar ela não conseguia. A garganta estava apertada como em torno de um torniquete, mas ficou ereta, como a avó havia prometido. O aniversário continuou, mas o clima havia mudado de forma irreversível, como se num cômodo, onde ardia uma lareira, tivessem aberto a janela de repente e o ar quente tivesse sido sugado para fora. A banda voltou a tocar, mas mais baixinho, mais delicadamente, como se os músicos sentissem que o volume naquele momento era inadequado. Os convidados conversavam em meia voz, e de vez em quando alguém se virava na direção de Helena, que a avó havia sentado a uma mesinha livre junto à parede. Alguns se aproximaram. A tia de Roberto, uma mulher corpulenta de rosto bondoso, tomou as mãos de Helena e disse: Helena, a gente não sabia.
Ele nos disse que vocês tinham se divorciado, que foi uma decisão de vocês dois. Eu jamais teria erguido aquela taça se soubesse a verdade. O vizinho de Pedro Andrade, um senhor de óculos, apertou a mão de Helena em silêncio, mas com firmeza, da forma que se aperta quando as palavras são desnecessárias. A mulher do vestido verde, aquela que havia cochichado ao marido, se aproximou e simplesmente abraçou Helena, sem dizer nada. A avó ficou ao lado. Trouxe para a neta um copo d'água e pousou a mão sobre a mão dela, que descansava na toalha. Quando a banda voltou a tocar algo suave e melódico, sem letra, Zilda Matos se inclinou para a neta e disse para que só ela ouvisse. O mais pesado você já passou. Agora vai começar o mais importante. Helena a olhou. Os olhos estavam secos. As lágrimas tinham terminado ainda na entrada. E por dentro havia um vazio pontiagudo, como num quarto do qual haviam tirado todos os móveis. Mas nesse vazio já brotava algo novo. Não raiva, não mágoa, mas clareza. Aquela clareza que chega quando o engano é nomeado engano, a mentira é nomeada mentira. E não é mais preciso buscar explicação para o que não tem explicação. Fó, disse Helena baixinho. Obrigada. Zilda Matos apertou sua mão um pouco mais firme e não respondeu nada. Às vezes o silêncio diz mais do que qualquer palavra. Ficaram assim até o fim da noite, lado a lado à mesinha junto à parede, naquele restaurante que pertencia à avó e que naquela noite havia se tornado não apenas um lugar para banquetes, mas o lugar onde a verdade por fim soou em voz alta. 3 dias depois, Helena entrou com pedido de divórcio. Na segunda-feira de manhã, a caminho do trabalho, entrou no fórum, subiu ao 2º andar, entregou os papéis a uma mulher de óculos que fez apenas uma pergunta. Filhos? Não. Carimbo. Assinatura. Aguarde a convocação. 12 minutos. 11 anos de casamento e 12 minutos. Roberto não acreditou. Ligou 3 vezes em 1 hora. Helena não atendeu. Escreveu. Helena, isso é uma bobagem. Vamos conversar como adultos. Ela leu e pôs o celular de lado. À noite, o carro dele estava parado na frente do prédio. Helena via da janela da cozinha como ele erguia a cabeça, tentando enxergar sua silhueta por trás da cortina. Ligou de novo. Desta vez, ela atendeu. Helena, por favor, vamos nos encontrar e conversar. Sobre o quê, Roberto? Sobre tudo. Eu me precipitei. A Marina não significa nada. Perdi a cabeça por um tempo. Acontece, sabe, os últimos anos foram difíceis. Helena ouvia e olhava pela janela. Ele estava lá embaixo no casaco que ela havia comprado para ele 2 anos antes numa liquidação. O vento embaraçava o cabelo e lá do 2º andar era possível ver uma pequena calvície no alto da cabeça que antes não havia. Roberto, ela disse com calma, você não perdeu a cabeça. Você mandou fazer um terno. Disse a mim que o aniversário havia sido cancelado. Disse que o seu pai estava mal. Sentou outra mulher no meu lugar e sorria quando brindavam por vocês. Isso não é perda de cabeça. É uma decisão. Você tomou a sua e eu tomei a minha. Ela desligou. Ficou à janela mais 1 minuto, vendo como ele baixou a mão com o telefone, ficou parado, trocando o peso de um pé para o outro, depois entrou no carro e foi embora. Os faróis piscaram na esquina. Helena fechou a cortina e voltou para a sopa que havia esfriado. No dia seguinte, trocou as fechaduras. O serrageiro veio pelo anúncio, um homem silencioso de macacão azul. Em 40 minutos, colocou a nova fechadura, recebeu o dinheiro, foi embora. Helena girou a chave 2 vezes e sentiu uma satisfação silenciosa com aquele gesto simples. A fechadura velha tirada, a nova colocada, a porta fechada. O advogado foi indicado pela avó. Arnaldo Sampaio, idoso, magro, com o hábito de limpar os óculos antes de cada frase, insuportavelmente meticuloso, capaz de ligar à noite para confirmar a data de uma nota fiscal. Mas era exatamente isso o que era preciso. No primeiro encontro, ele espalhou na frente de Helena uma folha em branco, pegou a caneta
e disse: "Conta, tudo, sem pressa." Ela contou. Ele escutou sem interromper, fazendo de vez em quando anotações com letra miúda. Quando terminou, ele tirou os óculos, limpou-os e perguntou: "A entrada do apartamento, quem deu?" "Eu, das minhas economias." E a avó completou: "Os documentos estão guardados, tudo guardado." Ele assentiu e, pela primeira vez, permitiu a si mesmo algo parecido com aprovação. Bom, muito bom. Reuniu toda a documentação: certidão de casamento, extratos bancários, contrato do apartamento, comprovantes de renda. Explicou que o juiz levaria em conta a contribuição dela na divisão dos bens e que as chances eram altas. Roberto tentou pressionar. Mandou recado por conhecidos dizendo que Helena ia se arrepender. Insinuou as conexões do pai. Certa vez mandou uma mensagem: "Você acha que sua velhinha vai te ajudar? Ela é aposentada e meu pai tem uma empresa e contatos." Helena mostrou a captura de tela para Arnaldo Sampaio. Ele, em silêncio, juntou ao processo e disse: "Que continue escrevendo. Cada mensagem dessas é a nosso favor." Mas Pedro Andrade, ao saber das tentativas do filho, agiu de outra forma. Ligou para Roberto e disse uma frase, sem preâmbulo: "Se você mexer com a Helena ou tentar tomar o que é dela por direito, eu te risco do testamento e da minha vida. Você me conhece." Roberto se acalmou, não por remorso, mas porque sabia: o pai não faz promessas vãs. O divórcio foi oficializado após 4 meses. Arnaldo Sampaio preparou o caso de tal forma que ao juiz restou apenas concordar. Helena recebeu uma indenização pela sua parte no apartamento. Roberto pagou com dificuldade, parte com dinheiro emprestado de amigos, parte financiado pelo banco, quitando em parcelas que pesaram no orçamento por meses. O apartamento ficou com ele, mas se tornou não um lar, mas um lembrete. Depois do aniversário, a vida de Roberto desmoronou. Pedro Andrade não riscou o filho. Para isso o amava demais, com aquele amor pesado e cansado que permanece quando o respeito já foi embora. Mas o afastou. O cargo passou a Vitor Nicolau, um engenheiro de confiança que trabalhava na empresa há 12 anos. Roberto foi trabalhar em outra firma, mas sem as conexões do pai, sem o status de filho do dono, revelou-se apenas mais um mestre de obras com expectativas acima da média. Marina foi embora após 6 meses. O apartamento pelo qual Roberto agora pagava o financiamento sozinho deixou de lhe parecer aconchegante, paredes decoradas por outra mulher, cortinas de outra nos vidros, louça de outra nos armários, as dívidas pelo repasse da parte da ex-esposa, o financiamento que devorava 1/3 do salário, a eterna irritabilidade de Roberto. O romance não suportou a rotina. Certa manhã, ela simplesmente arrumou a mala enquanto ele estava no canteiro de obras. Não deixou bilhete, não fez cena. Quando ele voltou, o armário estava meio vazio. Sobre a mesa da cozinha ficaram as chaves e, ao lado, um batom esquecido. Ele escreveu para ela. Sem resposta, ligou. Número bloqueado. Glória Andrade, por algum tempo, ainda tentava pena pelo filho. Ligava, mandava doce. Um hábito que ficara de quando Roberto era menino. Mas aos poucos foi se afastando. Tinha vergonha diante das amigas, dos parentes, de todos que haviam estado naquele aniversário. Parou de convidá-lo para os jantares em família, não por raiva, mas por cansaço. Cansou de se desculpar por um homem adulto que não sabe responder por seus atos. Os primeiros meses após o divórcio, Helena não sentia libertação. Apenas vazio, oco e pesado, como um apartamento de onde tiraram metade dos móveis. Chegava do trabalho, colocava a chaleira para ferver, sentava à janela e ficava olhando o entardecer. O silêncio era desconfortável. Era o silêncio que fica quando outra pessoa vai embora de casa, mesmo que há muito tempo tenha deixado de ser próxima. A avó aparecia dia sim, dia não, sem avisar, sem ligar previamente. Aparecia na porta com uma panela de feijão ou um pote de almôndegas. Não perguntava "como vai você?", porque sabia a resposta. Simplesmente se instalava na poltrona, tirava o crochê e ficava em silêncio.
As agulhas tiqueteavam, o fio se puxava do novelo, e aquele som suave enchia o apartamento de algo vivo. Às vezes Helena se sentava no chão ao lado, se apoiava de costas na poltrona, e a avó, sem interromper o crochê, pousava a mão na cabeça dela, levemente, quase sem peso. A avó não disse uma única vez, eu bem que te avisei. Simplesmente ficava ali. A virada aconteceu 2 meses depois. Certa noite, a avó chegou acompanhada. Com ela estava Nádia Paula, chefe do Recanto do Bosque, uma mulher corpulenta e enérgica, de cabelos curtos e bochechas vermelhas de calor de cozinha. A avó sentou todos à mesa, serviu o chá e disse sem preâmbulos, Helena, eu preciso de alguém para cuidar do lado financeiro do restaurante. Contabilidade, compras, contratos. O Daniel é bom gerente, mas quem conta deve ser quem sabe. Estou envelhecendo e preciso de ajuda. Você é contadora com anos de experiência, você é minha neta, e você é a pessoa mais honesta que eu conheço. Nádia Paula assentiu e disse com voz rouca, se Dona Zilda diz que você dá conta, você dá conta. Ela nunca errou nas pessoas, bem, quase nunca. E lançou um olhar de lado para a avó com um sorriso. Helena concordou com 1 mês de experiência. No primeiro dia ficou até tarde num pequeno escritório atrás da cozinha, desembaraçando pastas. Eram anos de prática que falavam mais alto. Em 1 semana conhecia cada linha da contabilidade. Encontrou 2 itens de gastos excessivos, renegociou o contrato com o fornecedor de carne. Em 1 mês, havia economizado uma quantia suficiente para comprar uma lavadora de louça industrial. A avó examinou o relatório e disse a Daniel, está vendo? E você dizia, a gente se vira. Em 6 meses, Helena se tornou gestora plena. Reestruturou o sistema de controle, implantou a reserva online, fechou contratos corporativos com 2 grandes empresas. O restaurante passou a dar lucro regular, sem picos nem quedas. Helena, pela primeira vez, sentia que fazia algo seu. Não para o marido, não para provar algo a alguém, mas para si mesma. A avó às vezes vinha à noite, sentava-se à mesa do canto com vista para o bosque e tomava chá numa xícara que o pessoal guardava especialmente para ela. Observava a Helena conversar com os fornecedores, verificar o salão antes do banquete, resolver pendências. Certa vez, uma jovem garçonete parou ao lado e perguntou, Dona Zilda, a senhora está satisfeita? A avó olhou pelo salão para a neta e respondeu, satisfeita não, feliz. Passou-se 1 ano. Helena havia mudado. Cortou o cabelo mais curto, passou a usar roupas simples, mas bem cortadas, parou de se curvar. Mas a principal mudança era por dentro. Ela parou de ter medo da solidão, do silêncio, da opinião alheia. Compreendeu que por 11 anos não havia vivido, havia servido à ideia de família que outra pessoa tinha. Havia sido cômoda, necessária, mas não viva. Agora estava viva. O encontro com Roberto aconteceu num supermercado perto do caixa. Ele estava à frente dela com uma cesta, macarrão de pacote, pão de forma, 2 garrafas de cerveja. O casaco, aquele da liquidação, agora era apenas velho. Barba de 3 dias, irregular. Ele se virou e a viu. Alguns segundos ficaram em silêncio. Oi. Oi. Como vai você? Bem. E você? Bem. Pausa. O caixa eletrônico apitava. Sacos plásticos farfalhavam. Roberto baixou os olhos para a sua cesta. Macarrão de pacote, pão, cerveja. E pareceu vê-la pela primeira vez. Ouvi dizer que você trabalha no restaurante da sua avó. Dizem que vai bem. Vai. Ele ficou em silêncio, depois disse baixinho, sem drama. Helena, eu sei que é tarde, mas quero que você saiba. Eu entendo o que fiz. Não entendi logo, mas agora entendo. Não porque a Marina foi embora, e não porque o meu pai se afastou, mas porque certa noite me lembrei de como você costurava as cortinas para o nosso apartamento, naquela máquina velha, e percebi que nunca te disse que eram bonitas. Nos olhos dele não havia astúcia, não havia manipulação, apenas o cansaço de um homem que enfim havia visto seu próprio reflexo e não conseguiu se desviar.
Fico feliz que você entenda, disse Helena, mas isso não muda nada. Ele assentiu, se virou para o caixa, pagou e foi embora sem olhar para trás. Helena saiu para a rua. Era início de primavera. O ar cheirava a flores e asfalto morno. Ela entrou no carro, pôs as mãos no volante e ficou assim por alguns minutos. Não chorou, não ficou com raiva, apenas sentiu como algo por dentro, o último traço que ainda aprendia, soltou silenciosamente. 2 anos depois, Zilda Matos transferiu o restaurante para a neta. Fez isso com tranquilidade, sem discursos solenes. Simplesmente apareceu certo dia com uma pasta de documentos e disse: Helena, quero que tudo esteja registrado corretamente enquanto estou com a cabeça boa e a memória firme. Isso é seu, você merece. O Recanto do Bosque se tornou um dos melhores estabelecimentos da região. Não o mais caro, mas aquele para o qual as pessoas voltavam. Para aniversários, casamentos, batizados, para todos os eventos de que a vida é feita. Zilda Matos se afastou dos negócios. Tinha quase 80 anos, os joelhos doíam de manhã, a pressão variava. Ela por fim se permitiu simplesmente viver. Tomates no sítio, livros com marcadores de cartões antigos, teatro com a amiga Cláudia Pereira, com quem havia 40 anos de amizade. Mas todo sábado vinha ao restaurante, sentava-se à mesa do canto e tomava chá. Os garçons sabiam. Aquela mesa não se ocupa. É da vovó. Pedro Andrade às vezes aparecia sozinho. Pedia feijão com arroz segundo a receita de Zilda Matos e ficava sentado em silêncio. Nunca perdoou completamente o filho. Não por rancor. A raiva havia se consumido há muito. Simplesmente, a decepção revelou-se mais forte do que o amor. Ficava entre eles como uma parede de vidro. Dava para enxergar, mas não para tocar. Roberto ligava nas datas comemorativas, trazia bolo ou uma garrafa de vinho. Tomavam chá e conversavam sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre tudo menos o que havia entre eles. Helena não se casou de novo, não por medo e não por decepção. Simplesmente pela primeira vez vivia do jeito que queria. Tinha a avó por perto, tinha um trabalho que dava dinheiro e sentido. Tinha pessoas que a respeitavam pelo que havia feito com as próprias mãos. Se alguém aparecer, ela estaria pronta. Mas pela primeira vez não esperava isso para se sentir inteira. Já estava inteira. E aquela noite, o aniversário, as toalhas brancas, as velas, o silêncio mortal depois das palavras da avó, voltava à memória não com dor, mas com gratidão. Porque foi então que a avó não a deixou se quebrar. Não se vingou, pois a avó não queria dor, queria verdade. E a verdade soou baixinho, de cabeça erguida, sem gritos. A justiça naquela noite não berrou, não pisou forte. Ela simplesmente entrou no salão de terno cinza e brincos de pérola e disse o que precisava ser dito. E todo o resto fez o tempo. Obrigado por ter ouvido a história. Com vocês estava o canal Recanto das Histórias. Me perdoem pelos erros. Escrevam nos comentários o que vocês pensam. Se gostaram, se inscrevam no canal.